Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal Futcortes. No vídeo de hoje eu vim falar aqui sobre Corinthians e Santos. Corinthians se classifica na Copa do Brasil após fazer uma goleada histórica em cima do Santos no jogo de ida por 4-0. E no jogo da volta teve confusão, teve gol do Santos. O Santos até ganhou o jogo por 1-0, mas não se classificou. O torcedor do Santos agrediu o Cássio. Renata Fernandes também vai falar muito sobre essa agressão, sobre o que eles acham sobre isso, que a Vila Belmiro pode ser fechada por um tempo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva-se e deixa o like. Então, bora pro corte. Falou. Começar com o clássico paulista da Vila Belmiro. O Santos até venceu a partida, mas não levou a vaga. Já era pra lá de esperado. 4-0 no jogo de ida. E, na minha opinião, se teve um time que mandou melhor que os outros nessas oitavas de final, foi o Corinthians. Já garantiu na primeira partida, não sofreu nada. Agora, quem sofreu foi o goleiro Cássio. Completou 601 jogos com a camisa do Corinthians e foi agredido por torcedores que invadiram o gramado na Vila. Que ridículo. O caldeirão santista pegando fogo como clássico não merecia ver. O prenúncio de confusão nos últimos minutos se concretizou com o fim do jogo. De sinalizadores a bombas em direção à meta corintiana, cenário de terror consumado com invasões em campo. O goleiro Cássio chegou a ser agredido. Eu estava de frente ali, então eu vi o torcedor vindo ali no Cássio, ele estava de costas, então eu tentei proteger ele, que é não preciso nem falar da pessoa dele, né? Um cara fenômeno aí que está defendendo o Corinthians, então eu tentei defender ele da melhor forma possível, porque o que eu não quero comigo, não quero com os outros, então infelizmente tentei ajudar ele. Minutos de confusão generalizada e retratos inesquecivelmente ruins. Já vivi situações idênticas. Isto de facto não é futebol, futebol não pode ser isto. A gente não compactua com nenhum tipo de violência, né? Afinal de contas, quem sai prejudicado é o Santos. Mas apesar de tudo isso, também teve jogo na quarta-feira à noite na Vila Belmiro. O Santos precisava reverter uma desvantagem de 4 gols para sonhar em seguir vivo na Copa do Brasil. Um placar elástico que não acontecia contra o maior rival há 31 jogos. O começo no abafa dava esperança. Muita pressão para pouca inspiração. O primeiro chute a gol do Santos só aos 21 minutos com o Ângelo. Mais 2 chances na etapa inicial e só. As 2 com Marcos Leonardo. Aos 27, Cássio impediu o Corinthians de sair atrás do intervalo. E Roger Guedes quase fez quando foi acionado. Vaias e mais vaias. Mas a equipe trabalhou muito, tenho que elogiar muito esses meninos que estão aí dentro, que mediante toda a pressão que está envolvida hoje em dia no clube, a molecada procurou o melhor possível. Na volta do intervalo, alterações para os dois lados. E o Santos melhorou com Bruno Oliveira e Sanches na criação. Logicamente, no segundo tempo, pelo placar que precisávamos buscar, orientei eles no vestiário. O Bruno ficou praticamente num segundo volante ali, mas tem um toque de bola melhor. Coloquei o Sanches na frente e realmente a equipe criou mais. Do uruguaio saiu o passe para Marcos Leonardo sofrer pênalti de Cássio. Na cobrança, o centroavante mandou para a rede e alimentou a esperança santista. Do peixe! Antes, o jovem Giovani teve uma chance incrível e desperdiçou o que seria o gol corintiano. Mais ânimo para tabelas de Sanches e Marcos Leonardo. Reclamações e mais reclamações na jogada do centroavante com Gil. E não foi a primeira. Desta vez, o VAR viu pênalti, mas o árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima não. Aos 38, confusão generalizada após empurrão de Raul Gustavo e Marcos Leonardo e pausa no futebol para os sinalizadores na arquibancada. Daí em diante, o futebol deixou de existir. O templo tão sagrado por contar histórias maravilhosas da bola deu lugar a momentos como esse. Do mesmo jeito que a gente é cobrado, esses torcedores que acabaram invadindo o campo e tentando agredir os jogadores do Corinthians também tem que ser cobrado, porque no final de tudo eles só vão prejudicar o Santos. Passa muito para além dos limites, né? Não pode ser. Portanto, tem que se tomar medidas. Tem que se tomar medidas porque senão
porque senão deixamos de ter segurança. Se deixamos de ter segurança, não há futebol. Bom, a imagem fala por si só, gravíssimo. Com certeza vai ter uma punição pesadíssima para o Santos. E a gente sempre acha que depois da Copa de 2014, quando o Brasil sediou o Mundial, criou estádios, não é, sem uma proteção tão efetiva como antigamente, que as pessoas seriam mais civilizadas. E é nítido que depois desse tempo em que todo mundo circulou menos, que a pandemia se instalou no mundo inteiro, e especialmente aqui no Brasil, parece que as pessoas perderam o bom senso. E quem já tinha as piores intenções e atitudes ficou ainda pior. O que fizeram com o Cássio, torcedor nenhum tem esse direito, nem de invadir, nem de agredir. Aí na sequência, quando tá tudo ali acontecendo, a gente vê essas bombinhas que foram jogadas no campo, é completamente inseguro, completamente insano, um absurdo que aconteceu, como se a culpa fosse do Cássio ou de qualquer outro jogador do Corinthians, porque o Santos não foi competente para se classificar. Então, o Marcos Leonardo, parabéns pelo gesto, pela atitude. Ele tentou ali até, conseguiu impedir que fosse ainda pior, porque aí não tem essa de rivalidade, e sim de um profissional, de um ser humano, de alguém que está ali desempenhando o seu papel. E o Cássio, numa noite tão especial para ele, eu não consigo entender a cabeça, não consigo entender o que se passa. Olha isso, olha, aí não tem o que fazer. Várias punições, provavelmente, e esse cara, vão falar, mas foi um só. Não, são vários que fazem isso, torcedores de vários times que não são torcedores, que são pessoas que estão impunes, que circulam livremente, que não acontece nada com elas e que se sentem completamente ambientadas no futebol para fazer o que quiserem. É como se aí no futebol pode, na vida não, mas ali dentro do estádio, nos arredores, está tudo certo. Olha que absurdo, olha a imagem. Impressionante. Não tem o que falar sobre essas imagens, assim, ó. E por incrível que pareça, eu tava vendo o jogo do Flamengo, aí mudava ali para ver o jogo do Santos, aí quando eu coloquei, tava no finalzinho já da partida, aí acontecendo tudo isso. Cara, eu fico até arrepiado, porque é assustador, Leandro. É assustador porque a gente tá chegando, ou já chegou, tá chegando, a gente já chegou num nível que tá a ponto de acontecer alguma coisa mais séria, uma situação mais complicada. Aí você vai, que hoje as redes sociais, ela é um termômetro para esse tipo de situação, são várias, obviamente, opiniões, e aí tem gente que fala, pô, tem que ser assim mesmo, tem que fazer isso mesmo, tem que não sei o que, tal. Então a gente perdeu completamente o controle. A punição, ela tem que existir, não só pro clube, mas também pro cara que invadiu ali, né? Enfim, a pessoa que entrou ali em campo e agrediu o Cássio. E não foi a tentativa de agressão, ele agrediu o Cássio. Ali a imagem é muito clara, ele agride o Cássio. E aí provavelmente no final de semana ele vai estar no mesmo lugar vendo o jogo. Porque é isso que acontece. Aí você fala, mas não vai falar de outro lugar, não sei o que, tal, tem que falar de... Tá falando, não é sempre assim, mas não é só um time, o outro também. Agora essa assim. É a desculpa. Só vou dizer uma coisa bem séria. Primeiro que o Santos, que acaba sendo o maior prejudicado nisso tudo, ainda bem que com o Cássio foi protegido, conseguiram segurar esse torcedor e outros ali que invadiram. A gente vê a imagem também depois de atletas do Santos pedindo para eles pararem de jogar essas bombinhas, não sei se tem outro nome, como é que você chama isso, mas é um absurdo o que aconteceu, não justifica o momento ruim do clube, eliminação pro Tátira na Sul-Americana, eliminação pro Corinthians na Copa do Brasil, foi vexatório o 4-0, para mim foi. Um clássico tão tradicional quanto Santos e Corinthians, você tomar 4-0, méritos do Corinthians que foi eficiente. E a gente vê o Cássio nessa noite histórica, igualando o número de jogos do Ronaldo Giovanelli, que é nosso companheiro de trabalho. O Cássio tem que passar por isso. Ele teve uma atitude no jogo que eu achei interessante. Quando ele comete o pênalti, Denilson, ele não reclama. Porque o jogador sabe quando comete a penalidade. Você olha em quem comete a penalidade. Quando o cara fica louco, reclamando, a gente até pensa, será que ele cometeu mesmo? Mas o Cássio nem reclamou. E aí foi pra lá, poderia ter defendido, como fez contra o Boca. Acabou o Santos ganhando o jogo, mas não ganhando a vaga, que era o mais importante. Aí, ó, tá vendo? Olha lá, ó o Cássio, ó. Olha lá, quer ver, ó? Olha só, isso na hora me chamou a atenção, olha lá. Não levantou correndo, nada, não foi nada, sabe, cansada de simulação de jogadores. Aí o cara atinge no ombro, ele põe a mão no rosto. Porque todo mundo colabora para esse espetáculo ruim. E hoje, com essa disseminação de internet, o torcedor, ele fica tão furioso, tão frustrado, tão nervoso com o time,
que às vezes ele perde a noção do limite que ele tem, não é? De como ele pode reagir. Então, primeiro, teve uma informação de que 7 torcedores tinham sido detidos, depois a polícia atualizou, 8 foram, agora não sei se tem uma outra atualização, 12 a produção nos passa, e 7 já foram liberados. E 5 foram encaminhados ao GCRIM, então essa é a situação. Denilson, não muda porque a lei, ela trata isso de uma maneira branda, como se não fosse importante, e esses mesmos personagens, como você falou, vão voltar à Vila Belmiro, a todos os estádios, enfim. Quando o Mário Petralha, o presidente do Atlético Paranaense, falou aqui assim, ó, naquela que todo mundo riu, falou que isso, que absurdo, que ele via o futebol se encaminhando para a torcida única. Ele falou isso. Daqui a pouco vai acontecer mesmo. Porque não dá mais. Não dá mais. E olha que a torcida do Santos era a maioria. E a torcida única, os caras brigam entre eles, pô. Mas aí já é uma coisa. Aí já é fora do normal. Então, não sei o que vai acontecer com o futebol brasileiro, porque as pessoas não se sentem mais confortáveis para ir para o estádio, para gastar dinheiro com estacionamento, com comida, sair de casa, gasolina. Aí chegam lá, ainda tem que enfrentar esse tipo de coisa, ambiente hostil, ambiente inseguro, não há garantias. Realmente, assim, um jogo que... Qual é, de verdade, você acha que o santista mais otimista tinha esperança de que conseguisse reverter um 4-0? Então eu não consigo entender isso. Não. Cara, as imagens eu vou te falar. Porque assim, ó, ele não agrediu um jogador do Santos. Eu tô revoltado com o Santos que vai mal. Ok, a gente, tá bom, é torcedor, mas agredir não tem revolta que justifique nada. A agressão, ela nunca tem uma justificativa. Então quando você toma a iniciativa de agredir alguém, isso não existe. E o futebol não é isso, Denilson. O futebol que a gente ama e quer e gosta. Tá louco, aí você fica... Desculpa, eu tô me empolgando aqui, mas é porque eu fico realmente muito revoltado e muito bravo. Você tem muita razão no que você tá falando, e eu tenho certeza que quem trabalha com esporte diretamente tá concordando com você, com a tua opinião. Aí a gente fica aqui meio que também tentando incentivar um pai, levar um filho, você fazer uma ação, de repente o clube pensa em fazer ação de marketing para levar familiares dentro do estádio. E aí você fala, pra que eu vou fazer? Porque eu não tenho coragem de levar os meus filhos no estádio. Eu não tenho coragem de levar meus pais no estádio. Eu não tenho coragem. E aí, quando eu levo, a gente tem o privilégio de estar num lugar ainda teoricamente mais seguro. E para chegar no estádio? E para sair do estádio? Você faz o mesmo caminho que muitos torcedores. Isso é fato. Pode ser que dentro do estádio você esteja numa parte mais segura. Você viu? Volta, se puder voltar essa imagem. Isso é um absurdo. Ele apita o final do jogo, olha lá, olha, se assusta com a bomba. Gente, isso não existe. Então, vai ter que ter uma punição bem severa. E que também não vai adiantar nada, né? Porque depois que passa a punição, volta o torcedor e vai acontecer tudo de novo. Quando você toma um 4-0 no jogo de ida, é muito complicado você pensar na volta, nós falamos sobre isso ontem aqui no programa, mas pelo menos o Santos termina com uma vitória, foi para cima desde o início, quis o resultado. E de verdade, uma classificação como essa do Corinthians, por mais que foi na Vila, não merecia esse final, não merecia todas essas confusões. A gente vai mostrar daqui a pouquinho que no Maracanã também, antes do jogo, teve pedrada em ônibus, teve tiros. Então, realmente, parece que o futebol se encaminha para um lugar muito sombrio. Né, Denilson? Bom, Lorel, se você me permite um recado, começar a falar de coisa boa, mudar um pouquinho. Salve, rapaziada. Passando aqui no final do vídeo para estar lembrando vocês de se inscrever e deixar o like, que isso me ajuda muito. Então, feito isso aí, falou, obrigado.